Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Quem é ouvinte da Novelo sabe bem que por aqui o que vale é a língua falada. Em todos os nossos programas, roteirizados ou não, a gente faz o possível para escrever e narrar da maneira mais natural possível, mesmo que a gente tenha que dar uma driblada no que manda a tal da norma culta. E a gente vive em paz com isso. A gente até estranha quando ouve algumas coisas sendo ditas da maneira correta, entre aspas, né? Porque a gente não tá acostumado a ouvir ninguém falando assim. Essa é a Bárbara Rubira, repórter e roteirista da Novelo. A Babi contou esses tempos um caos engraçado que tem a ver com isso numa das nossas reuniões de pauta. É o seguinte, eu trabalhava na Rádio Eldorado, emissora FM aqui de São Paulo, e a rádio estava para lançar uma temporada nova de um dos programas da grade, o Minha Canção, que é apresentado pela Sara Oliveira. Começa agora Minha Canção, com Sara Oliveira. Era a 6ª temporada do programa, eu lembro. E o Minha Canção é assim, ele dedica cada episódio a um artista musical, e a Sara meio que vai explorando as histórias e as lembranças que ela mesma tem com aquelas músicas. Às vezes até com depoimentos de outros artistas, de amigos, etc. Aí nesse esquenta pra estreia da nova temporada, fizeram uma chamadinha que ficava rodando várias vezes ao longo da programação da rádio, nos intervalos e tal. Do que são feitas as canções? E eu lembro que falava algo do tipo: as vozes mais marcantes, os refrãos mais memoráveis. De refrãos memoráveis? Eu nunca esqueci esse negócio dos refrãos memoráveis. Porque já no dia em que começou a rodar essa chamada, a gente começou a receber muitas mensagens, e-mails, comentários no site de ouvintes, alguns até um pouco indignados, por a gente estar supostamente assassinando o português usando essa forma do plural, refrãos. Só que a chamada da Eldorado, na verdade, estava certa. Pelo menos de acordo com a tal da norma culta. Nos principais dicionários da língua portuguesa, a palavra refrão tem 2 formas de plural registradas: refrães e refrãos, como dizia o locutor. Eu até conferi na época num Aurélio enorme que tinha lá na redação e tava lá, refrãos ou refrães. No manual de redação do Estadão que eu tenho também, mesma coisa. Mas a maioria dos comentários que a equipe recebeu sugeria que eles corrigissem para refrões, que é justamente a forma que não está registrada no dicionário. Porque é aquilo, a língua, no fim das contas, é o que a gente faz dela. E para os ouvintes, refrões soava melhor, mais familiar. Aliás, enquanto a gente escrevia esse roteiro aqui, até o corretor do Google sugeriu que a gente corrigisse refrãos para refrões. E aí o meu chefe na época, o Emanuel Bonfim, teve a ideia da gente brincar com isso, para esclarecer de uma vez por todas. Ele me pediu para ligar para algum linguista para nos dar um respaldo de especialista, assim. Aí eu consegui um contato do Sérgio Nogueira, professor de língua portuguesa, que talvez você lembre como o professor que aparecia na bancada do Soletrando, do Luciano Huck, nos anos 2000. Aí eu gravei um papo com ele em que ele confirmava que estava tudo certo com o refrãos. Ele até me deu uma explicação do porquê, que tinha a ver com a origem da palavra do latim, se eu não me engano. E ele dizia, inclusive, que pode ser que um dia, com o tempo, a forma refrões passe a ser aceita pela norma culta, pelo uso consagrado na linguagem coloquial. Foi isso que aconteceu com a palavra anciões, por exemplo. De tanto o pessoal falar, a forma foi parar no dicionário. Aí a gente colocou a minha entrevista com o professor para rodar no programa vespertino da rádio, enfim. Foi um jeito simpático de dizer, eu acho, tipo, valeu todo mundo pelo toque, mas a gente não vai regravar a chamada, não. A Bárbara contou essa história pra gente porque não foi a primeira vez que ela ligou para um linguista para tirar uma dúvida de português. Não é todo mundo que pode passar a mão no telefone e ligar para o Sérgio Nogueira, né? Ser jornalista te abre algumas portas. Mas mesmo antes de se formar,
a Babi já tinha o hábito de tirar dúvida de português por telefone, porque ela conhecia um número para isso. Um número para o qual era só telefonar, que do outro lado tinha sempre um linguista. Quer dizer, tinha sempre um linguista de segunda a sexta em horário comercial. Telegramática, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu tenho uma dúvida rápida. A Babi falou do Telegramática na nossa reunião de pauta aqui da Novelo porque o assunto era a triste obsolescência do telefone. Não é o meu caso, mas eu sei que tem muita gente por aí que tem pavor de atender uma ligação. Ou de ter que telefonar para agendar uma consulta, para confirmar uma informação, qualquer coisa desse tipo. A gente estava enumerando coisas que não se usam mais, tipo caixa postal telefônica e algumas linhas diretas de assistência, aquele serviço que você ligava para saber a hora de Brasília. E aí a Babi explodiu a nossa cabeça contando que na cidade natal dela, Curitiba, continua vivo e operante até hoje um serviço que tira dúvidas de língua portuguesa pelo telefone. Seguinte, para escrever no sentido de 1.800.000 reais, eu falo 1.8 ou 1,8? Ou tanto faz? Essa dúvida do 1,8 ou 1,8 milhão veio, na verdade, da Sara Zobel, de quando ela estava escrevendo o roteiro do episódio sobre a Ararinha Azul, que foi ao ar aqui no Apresenta em dezembro. A gente não conseguia entrar num consenso no grupo e a Babi se voluntariou para ligar para o Telegramática. Só para eu confirmar, ela vai colocar 1 e o 8, ela não vai escrever o número inteiro, né? Nesse caso é vírgula mesmo. É vírgula, aliás, porque é um número decimal. E os decimais, em português, são escritos com vírgula. E aí é 1,8 milhão, certo? Não milhões. Porque é menos de 2, né? Isso, é milhão. Tá, então é que ela vai ler em voz alta. Então, arrecadou 1,8 milhão de reais. Isso, exatamente. No fim das contas, a gente acabou decidindo que soava melhor gravar 1.800.000 mesmo. O ICMBio tá multando o Hugo Versilo e a empresa dele em 1.800.000 reais. Mas, pelo menos agora, a gente não esquece nunca mais a regra. Perfeito. Eu tenho uma outra dúvida que não tem absolutamente nada a ver, é uma coisa de ortografia aí. Pode falar. É o seguinte, se a gente ficou meio fascinada com a instituição do Telegramática. E a Babi aproveitou que já estava nesse embalo para tirar outro tipo de dúvida. Para saber como anda o serviço hoje com internet, inteligência artificial e tudo mais. A gente vai fazer um intervalo curtinho e já a Bárbara Rubira conta pra gente o que ela descobriu. Pensar que a gente ainda usa um telefone fixo para atender as pessoas, isso é o estranhamento nos dias atuais, né? Dessa última vez que eu liguei no Telegramática, quem me atendeu foi a Rita. Então, meu nome é Rita, eu sou professora de língua portuguesa. A Rita Fonseca é carioca e é professora de português há 28 anos. Faz 15 anos que ela se mudou para Curitiba. No Telegramática eu estou há 6 anos. E eu gosto das regras, isso me encanta. Eu acho que saber por que eu tenho que fazer tal coisa, eu sempre fui muito de pensar assim. A Rita trabalhava com formação de professores. Aí convidaram ela para fazer parte do time do Telegramática. Telegramática, o que é isso? Eu também não conhecia e vim conhecer. Eu falei, meu Deus, que legal isso. O serviço do Telegramática é mantido pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. E ele funciona desde 1985. Quer dizer, ano passado fez 40 anos de funcionamento. Lá nos anos 80, a Prefeitura de Curitiba se inspirou num serviço parecido que existia no estado do Arkansas, nos Estados Unidos. E no serviço em si, pouca coisa mudou nesse tempo. São números de telefone fixo que funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde, com uma pequena pausa para almoço do meio-dia a 1. Você liga com uma dúvida gramática, de semântica, de ortografia, e do outro lado da linha tem professores de língua portuguesa a postos para te ajudar a resolver. E, claro, hoje, com tudo isso que você comentou, de todos os recursos que as pessoas hoje têm à disposição,
viu que o número caiu muito. Nós tínhamos, de telegramáticos, a gente chegou a ter 15 pessoas. Hoje nós somos 3 professoras e uma estagiária. E esse número hoje atende a demanda que nós temos. E quais que são as principais dúvidas, assim, que vocês têm que responder, Rita? Que todo dia tem essas. Todo dia tem crase, todo dia tem vírgula, todo dia tem senão e senão, senão junto ou senão separado. Não dá para dizer, olha, toda vez que acontecer isso, você usa esse. Não dá. Você tem que ler a frase para ver o contexto. Não tem como. E assim, a questão da concordância verbal. Concordância verbal também tem por causa dessas coisas do nenhum dos participantes, tá? E aí, eu uso o verbo no singular ou no plural? Então, por conta desses sujeitos diferentes, assim, né? Eu escrevi assim, essa concordância tá certa. Esse tipo de coisa a Rita tá craque em responder todos os dias, o dia todo. Mas lógico que, mesmo com toda a experiência que ela tem coisa que ela não consegue responder só de cabeça. Então ali na mesa de trabalho dela tem um monte de materiais de consulta para sanar qualquer dúvida que surgir. Tem o dicionário do AIS e tem o Aurélio. Tem o dicionário de regência do Luft. Que isso fica na minha mesa, né? Isso é coisa que a gente tem em cima da nossa mesa, porque toda hora a gente está utilizando. Gramáticas, então na minha mesa eu tenho uma gramática do Bechara, uma do Rocha Lima, uma do Segala. A Rita me contou que, com o tempo, ela ficou craque em achar as coisas no dicionário em tempo recorde. Mas quando as dúvidas são ultra específicas, ela também tem outros materiais aos quais recorrer. De materiais, por exemplo, eu tenho dicionários médicos, dicionário jurídico, eu tenho dicionário publicitário, porque às vezes aparece uma coisa fora ali desse métier que a gente já está em mãos e a gente tem que fazer uma pesquisa mais elaborada. Fora isso, sim, aí eu tenho no computador, eu deixo aberta a página da Academia Brasileira de Letras, porque aí tem o vocabulário ortográfico lá, que às vezes palavras novas, ou se ainda está enquadrado em estrangeirismo ou não, a gente pesquisa ali. E eu imagino que deve ter alguns clientes fiéis também, assim, pessoas que ligam meio sempre. Temos. Pela voz a gente já sabe quem é. Então a gente tem um senhor que já há muitos anos nos acompanha aqui. O Sr. Oliveira, ele escreve romances, às vezes escreve crônicas, e ele tem um vocabulário muito rebuscado, ele gosta de escrever de uma maneira muito rebuscada, então às vezes ele escreve e ele acha que aquela palavra está muito comum. Então eu não quero essa palavra, eu quero um sinônimo mais elaborado. Então ele liga para a gente, conversa, explica qual que é a situação. Tem um outro rapaz de São Paulo que liga muito. Todos os dias ele liga, todos os dias, várias vezes liga, da rotina dele, coisas da rotina dele, que ele tem que escrever muito, mandar muito e-mail, às vezes até mensagem de WhatsApp. Mas ele liga, olha, eu preciso saber. Então tem dia que ele liga, assim, quando tem uma demanda grande, ele liga o dia inteiro. Agora, numa constante, a gente tem, eu falo que as pessoas assim, mais velhas, assim, a impressão que eu tenho, alguns a gente sabe que são pessoas que já aposentaram, então eles pegam, tipo, jornal, manchetes de jornal, leem, estranham alguma coisa e ligam e querem questionar aquela escrita. Por que foi? Isso aqui tá certo? É assim mesmo, sabe? Eu falo, gente, a gente faz meio que uma terapia aqui pros idosos. Eles estão ligando, né? Tipo, não tem com quem conversar, vou ligar pro telegramático para discutir isso aqui. Eu perguntei também pra Rita por que ela acha que o telegramática sobrevive, numa época de autocorretor sempre ligado, com Google e agora ChatGPT respondendo qualquer tipo de dúvida em segundos. Por que tem tanta gente que ainda prefere pegar o telefone e pedir ajuda pra Rita? Eu acho que a humanização. Acho que a primeira coisa é isso, você está falando com uma pessoa. Porque hoje são pouquíssimos serviços que você fala com uma pessoa. Tudo é robô, tudo é inteligência artificial. Eu já tive gente que ligou porque viu uma reportagem e tal, falou, vou ligar. Quando ligou, que a gente atendeu, ele, nossa, não é um robô? Aí fez essa pergunta, você não é um robô? Eu falei, não sou um robô, sou uma pessoa. Tá? Aí ele, nossa, e ficou assim, chocado. Meu Deus, que legal isso e tal. E você falar... Você ter alguém que realmente vai te ouvir, vai ouvir a sua dúvida, tentar entender e te ajudar.
Às vezes a pessoa não sabe nem qual é a dúvida. Ela liga, olha, eu estou com uma dificuldade aqui na frase, eu não sei o que é, mas eu vou ler. Aí lê. Aí a gente vai e percebe, você está estranhando porque realmente a concordância aqui está errada. E o segundo fator é que às vezes eles querem um respaldo, uma abonação para aquilo, porque dependendo do trabalho, por exemplo, revisores que às vezes ligam, ele precisa justificar a alteração que ele está fazendo. Mas quem é que diz isso? O autor tal, o gramático tal. Mas fora isso, eu acho que a carência de falar também, as pessoas ligam, outra coisa que às vezes ligam, eles fazem uma pergunta e dali, pois você veja, hoje em dia, aí conversa. Principalmente as pessoas mais velhas, sabe? Tem essa coisa do querer, às vezes, de conversar, e a gente fica, aí conversa um pouquinho, mas, sendo, às vezes, com respostas monossilábicas, para eu entender que a gente precisa liberar a linha, porque tem outra pessoa querendo ligar. Bom, agora quem vai liberar a linha aqui é a Bárbara Rumira. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu não sei se você vai lembrar de uma história que a gente fez há alguns anos com um professor que colecionava fonopostais, os ancestrais dos recados de voz. Você podia ir numa cabine, gravar um recado num disco fininho, pequenininho e meter nos correios. Se você ainda não ouviu, vale a pena. Tá no episódio Vozes do Além, que tá linkado na página desse episódio no site da Novelo. O segundo ato do episódio de hoje não tem a ver com fonopostais, mas ele também traz uma porção de vozes capturadas numa outra tecnologia que está caindo em desuso. Quem vai contar é a Flora Thomson-DeVoe e a Paula Scarpim. E só um aviso antes de começar. Essa história tem uma menção ao suicídio. Hola Enrique, habla María Teresa. Llámame por favor. Son las 8:20. Hasta luego. Não era para você estar ouvindo esse recado. Enrique, por favor, llámame. Son las 9:20. Hasta luego. Ele foi encontrado no mercado de pulgas, na Argentina, dentro de uma secretária eletrônica. Enrique, María Teresa, contestame, por favor. O Henrique tinha ficado de passar na casa da Maria Teresa às 9. Ele não apareceu. Ela ligou às 9, depois às 9:30. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Por favor, me llamás. Parece que eles acabaram se falando. E ele ficou de ligar para ela no dia seguinte, ao 12:00. Hola, Enrique. Estuve esperando tu llamado a las 12, como me dijiste. Ela liga de volta às 2:30. Necesito hablar con vos. Às 4:40, às 6:30. Ya se ha pasado todo el día del sábado, ¿ves? No sé más qué decirte, no sé más qué hacer. Às 15:10. Lamentablemente siempre hablo con un aparato, como cuando hablo con vos, hablo sola. A fita é um monólogo, só interrompido pelos bips da secretária eletrônica. Ausencia, 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 ausencia en toda mi vida. Y no amor, jamás. Y una sola palabra de amor. Ela liga de novo às 11, depois quase meia-noite. Enrique, ¿qué me vas a decir después de todo el día de hoy? ¿Qué mentiras? ¿Qué cosas? Enrique, ¿por qué haces una cosa así? Que Dios te perdone, Enrique. Eu não sei se Deus perdoou o Henrique, mas a Maria Teresa continuou ligando. Até que... Hola. Hola. Hola, sí, soy yo, sí. Estaba dormindo. A conversa deles é ao mesmo tempo um alívio e quase um anticlímax. Quando ele atende, a Maria Teresa baixa o tom. E o Henrique nega que ele estivesse ignorando ela. Não, para nada. Para nada. Absolutamente para nada. Não, para nada, nada. Este aparato no calculo se está gravando. A gravação parece um curta,
E, na verdade, foi assim que eu conheci essa história. Um curta-metragem chamado Ni una sola palabra de amor. Nenhuma só palavra de amor. Cara, eu amo esse curta. Foi a Paula Scarpim que mostrou pra mim, logo no começo do nosso relacionamento. No filme, eles tocam a fita original e botam uma atriz pra dublar a Maria Teresa, que vai ficando cada vez mais desesperada conforme as horas passam. Eu nem lembro mais como é que eu conheci esse curta, que é do Javier Rodrigues, de 2012. Eu só sei que eu fiquei vidrada nele. O roteiro é daquele tipo que, se fosse ficção, a gente ia dizer que o roteirista pesou a mão, sabe? Pois é. Talvez eu nem acreditasse que a fita fosse de verdade se eles não tivessem de fato achado a Maria Teresa e o Henrique. Bueno, María Teresa se hizo famosa por un video que lo realizó un cineasta. Essa reportagem é de 2013. A Maria Teresa disse que quando o vídeo viralizou, ela teve que ouvir umas 3 vezes até ela se reconhecer ali. La tercera vez, le dije a él, ¿estos no somos nosotros? Eles namoravam na época daquela fita. E em 2013, eles continuavam casados. Isso era já uns 30 anos depois. O Henrique disse que quando ele ouviu a sequência ali na fita, ele não estranhou. Eles eram assim mesmo. Estava dentro de lo que podia esperar-se de acordo a sua personalidade, é assim. E essa história fez um pequeno estrago na nossa vida, minha e da Paulinha. Porque desde que a Paulinha conheceu a história da Maria Teresa e do Henrique, ela sonhava em achar uma fita dessas pra ela. Pra gente, né? A gente até contou a história de uma fita perdida e encontrada aqui no Rádio Novelo Apresenta, no episódio Garrafas ao Mar. Não sei se você já ouviu esse episódio, mas não foi a gente que encontrou a gravação, no caso. Foi o diretor de teatro Daniel Guerra. O Daniel é ouvinte aqui do Apresenta e ele trouxe essa história pra gente. Falei, bom, já que eu tenho toca-fitas, eu vou... Ele encontrou uma fita cassete com um recado de 1986... gravado por uma moça chamada Nick, para um violinista chamado Jesus. Olá, Jesus. Olá, Jesus. Como vai? Eu falei, não é possível. O Daniel ficou obcecado por essa história. E a gente entrou na obsessão dele, claro. A gente acabou achando a Nick e convenceu ela a ir pro estúdio sem saber do que se tratava, para tocar a fita para ela. Se a gente pudesse marcar no estúdio, né? Tá. E ela nem se reconheceu no primeiro momento, igualzinha a Maria Teresa. Era eu que tava falando nessa gravação? Meu Deus! E foi curioso que o Daniel procurou a gente com essa fita, porque a gente vinha tentando muito encontrar uma história perdida numa fita. Fazia anos que a gente vinha comprando fitas aleatórias, tentando achar uma gravação dessas. Tipo, um pedaço da vida de alguém cristalizado numa fita cassete. A gente vinha tentando e falhando miseravelmente, né? Quase todas as fitas que a gente comprava nas feiras do rolo da vida eram mixtapes. E nada contra mixtapes, mas não era isso que a gente estava procurando. Alô, gravando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é uma fita que a gente comprou na Feira da Praça 15. A gente ficou toda ouriçada com o começo desse homem cantando. I believe in love. Só que aí ele passa o resto da fita trocando de estação na rádio. Ele toca uma música, depois outra. Delícia de música, né? Não dá pra saber quase nada do homem que gravou. Dá pra saber que ele morava no Rio. Aqui no Alô Rio. Tá no Rio? Tá aqui. Também dá pra saber que ele tava ouvindo a rádio ali no começo de 1991. Rock in Rio 2. Porque eles falam do Rock in Rio 2, que foi no Maracanã em janeiro daquele ano. E é isso. 1 hora de rádio, de várias rádios, de 1991. Gravada por um cara que acreditava no amor. O outro lado da fita é 1 hora de diálogos. Carro sem combustível não anda, não. Só que são diálogos de O Dono do Mundo, a novela do Gilberto Braga que estava passando ali em 91. Você é ingênua demais. Talvez a gente também fosse ingênua demais, né? Que vamos combinar que o Daniel Guerra tinha dado sorte no garimpo dele. Uma fita que nem aquela da Nick é tipo 1 em 1 milhão. Tipo, quantas pessoas você conhece que já gravaram uma carta numa fita pra alguém? E quantas pessoas você conhece que já gravaram mixtapes? E nessa altura, quando o Daniel escreveu pra gente, a gente já tinha adquirido um número bem razoável de coletâneas de rádio e de outras gravações caseiras que não dava pra entender direito.
Mas foi aí que a história da Maria Tereza e do Henrique deu um estalo na gente. Em vez de procurar história em fita cassete, a gente podia procurar fita de secretária eletrônica. Quem sabe aí não tinha uns recados pra gente? Tá, mas como é que a gente sabe que uma fita veio de uma secretária eletrônica? Só tem um jeito, né? Comprando uma secretária eletrônica. Eu não tô querendo inflacionar o mercado falando disso. Mas o fato é que secretária eletrônica usada não costuma sair por muito caro em leilão online. Por uns 20, 30 reais, arremata uma belezura obsoleta dessas. Eu acho que o secretário tá gravando isso, não tá? Tá. Como é que eu faço pra ouvir? Desliga lá no power e passa pra message. E foi assim que a gente conheceu a Sueli. Sueli sou eu. E Eda, toca pra mim, tá? Ok, conhecer talvez seja meio exagero. Isso porque a vida da Sueli não parecia tão agitada quanto a da Maria Tereza e do Henrique. Pelo menos não naquele momento da vida dela. Alô, tem alguém falando aí? Tinha uns recados de imobiliária, de banco, do filho, das amigas. E só. Sueli, por favor, entrar em contato com o Wagner do Banco Bameirinhos. Obrigado. Alô, mãe, aqui é a Jância. Paulo Fernando, certo? Fala, quero saber o que aconteceu, Ana. Falta de 1h30. Pode falar. Olha, é que tinha me buscar que horas? Outra secretária eletrônica que a gente comprou veio de São Paulo. Tinha 2 fitas nela. Uma delas só tinha esse recado automático. Retornaremos o contato oportunamente. E a outra fita era uma dessas de aula de inglês. Cursos de idiomas Globo. Com músicas originais incríveis. How do you spell Miguel? M-I-G-U-E-L. Where are you from, Miguel? Spain, S-B-A-I-N. Lição 9. A gente ficou meio frustrada, né? Mas a gente foi pulando pela fita para ver se tinha alguma coisa além disso. Lucy Lovett está preenchendo uma ficha para conseguir um novo emprego. Tinha exercícios com datas, com idades, o alfabeto, lição de como fazer compras e como conversar com um americano do seu lado no voo. I'm from Texas. E claro, mais músicas. É a hora da canção. Have you got any sandwiches? Have you got any orange juice? Sandwiches and orange juice. Yes, we have. E ali pelos 20 e tantos minutos veio isso. Quase parecia uma abdução alienígena. Só faltava vir a fita e mandar um How to Deal with an Alien Abduction. Exatamente. Mas não era isso, né? Nem um recado deixado pra alguém. Era só uma conversa que tinha sido gravada sem querer, que nem a última conversa da Maria Tereza e do Henrique. Depois que falou com você, vermelho, né? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, né? Ele aí mais vermelho, né? Eu falei, ué, mas o que sucede? Merda no telefone. São uns 8 minutos de conversa. Você mandou ele ficar sentado vendo as meninas cruzarem as pernas. Essas são a Leila e a mãe dela, que a gente não sabe o nome. Não sei, Leila, não sei dizer. Mas você vê que ele tá numa boa. Tá ótimo. Tirando sarro ainda. Não tem nenhum grande drama rolando com elas, pelo jeito. É só uma fofoquinha, um cheque perdido. Um sapato que parece bonito, mas elas não sabem se vai durar. Ah, sim, já estendi, já lavei coisas, já... nós estamos no inverso aqui. É só uma conversa de mãe e filha e a vida acontecendo. Aí lá em interno agora às 6 horas. Ah, é? É. Então essa noite nasce, né? Ah, é. 6h15 já nasceu. Se a Elaine estiver ouvindo e quiser contar pra gente que ano e dia que essa fita foi gravada, porque ela com certeza sabe, a gente agradece. Ouvir uma conversa dessas dá a sensação de abrir um alçapão e cair dentro da vida de outra pessoa. Não avisaram nem o Mário que ia nascer hoje, porque senão ele tem um infarto, que ele fica extremamente nervoso. Então só vão avisar depois que nascer. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que esse neném já deve ser mais velho do que eu. Mas ouvindo ali, parece que ele ainda tá prestes a chegar. Pode servir como casaquinho. E eu ainda sinto que fiquei sabendo antes do Mário, coitado. Tá bom? Tá bom? Isso, filha. Beijo. Outro beijo. Tchau, tchau. E agora, um pouco de música. How much all those apples? How much all those pears?
How much is that perfume? How much are those flowers? A gente tá com essas fitas há quase 3 anos já. E acho que dá pra entender por que a gente não tinha feito nada com elas até agora. São pedaços da vida. Não são histórias, né? Só que aí aconteceu uma coisa na minha vida que me fez voltar pra elas. Não sei se você ficou sabendo que o Skype acabou. Foi em maio de 2025. Quando eu conto isso pras pessoas, normalmente elas não tinham ficado sabendo. E quando elas ficam sabendo por mim, elas fazem uma cara meio de... faz sentido. Hoje em dia tem tanta ferramenta de chamada de vídeo que o Skype ficou escanteado legal. Mas eu ainda usava ele pra uma coisa, quando eu tinha que ligar para os Estados Unidos. Pra falar com a minha família, com meus amigos e tal, eu uso o WhatsApp, FaceTime, Zoom, qualquer coisa. Mas quando eu tenho que ligar pra, sei lá, meu gerente de banco, ou algum órgão público, alguma burocracia, às vezes eu preciso de um orelhão internacional. E o Skype era isso pra mim. Eu pagava uma taxa e tinha direito a um número X de ligações para os Estados Unidos por mês. E quando ele acabou, eu fiquei na mão. Foi aí que eu comecei a pesquisar alternativas. E uma delas que me chamou a atenção era o Google Voice. É um serviço que te dá tipo um número e uma caixa postal virtuais, do DDD que você quiser. Ia ser um jeito de eu poder ligar para o meu gerente de banco sempre do mesmo número. Parecia bom. Só que não tem no Brasil, não tinha como ativar daqui, então tive que esperar até a minha próxima ida aos Estados Unidos para fazer isso. Daí, dessa última vez que eu fui visitar minha família, eu entrei no Google Voice e levei um susto. Welcome to Google Voice. Eu não tinha a menor lembrança disso, mas eu já usava o Google Voice. Ele estava inativo, mas eu mantive uma conta lá entre 2010 e 2016, logo antes de eu me mudar para o Brasil. Aquela conta era vinculada ao meu telefone de sempre, então quem não conseguia falar comigo deixava um recado na caixa postal. Só que essa mensagem ia para essa caixa postal virtual do Google Voice. E tinha recados salvos nessa caixa postal. Muitos recados. Centenas. Hey, it's me. Sorry I missed your call. Call me back. Okay, bye. Hey, Sarah, it's Nancy. I'm wondering if you could come over tomorrow and make mashed potatoes. I think your phone's in my office. Hello? 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 And for the first 150 callers, a luxury bonus getaway just for you. Hey, Float. So sorry I missed you earlier. Hey, Flora, you're probably leaving a message for me, but I just saw that you had just called. Thank you for using where'smycellphone.com. So anyway, just give me a call back when you get this. I hope Floyd Collins is going really well. I'll talk to you soon. Love you. Bye. O recado mais antigo era de maio de 2010, de uma amiga do ensino médio dizendo que ela ia tentar me encontrar no estacionamento. Qual estacionamento? Não tenho a menor ideia. O próximo já era spam, mas um spam bem de época. Uma propaganda de um serviço que, por apenas $10 por mês, mandava mensagens motivacionais por SMS. For terms and conditions, go to www.casualite.com. Press 9 now. Tinha minha mãe ligando para perguntar se eu queria fazer compras e avisando que o carro dela estava na oficina mecânica. Tinha minha madrasta avisando que ela estava saindo da piscina com as minhas meia-irmãs. Tinha meu chefe naquele verão ligando para saber se eu já tinha chegado em Miami. Eu tinha 18 anos e eu estava começando a minha carreira na rádio. Eu tinha feito uma matéria de radiojornalismo no primeiro ano da faculdade e o professor tinha me chamado para estagiar numa emissora pública na Flórida. O recado seguinte era do meu padrasto, ligando para me dar os parabéns porque uma reportagem minha tinha ganhado um prêmio da faculdade. I first met Andrew a couple months ago. I'm Andrew Way. I'm in the class of 2013. Era sobre um colega de turma que nasceu cego. E na reportagem eu tentava experimentar a faculdade pelos ouvidos dele. So just tell me everything you can hear right here. Okay, well, there's a bicyclist going past us. There's the wind sort of coming from the north. There's some person in either high heels or boots coming towards us from the east. Trees to our west sort of rustling. Eu lembro que meu professor elogiou muito a delicadeza da edição que eu tinha feito.
acentuando a ambiência de forma sutil para coincidir com as falas do Andrew. Eu não falei que eu não tinha feito nada disso, e que o áudio que eu gravei veio assim mesmo. Tinha muita coisa que eu achava melhor não falar, ali no começo da graduação. Hello. Well, our NPR station was not playing the news at 7. Um mês depois, tinha minha mãe reagindo à minha primeira matéria veiculada em rede nacional. Se não me engano, era um boletim de 30 segundos sobre um furacão que estava prestes a chegar na Flórida. Version, I heard you. You're really good at this. What can I say? Fantastic. Eu fui ouvindo os recados e viajando no tempo. A produtora da rádio ligando às 3 da manhã para me pegar em casa pra gente fazer o programa matinal. O meu chefe perguntando se o microfone novo estava comigo ou se eu tinha devolvido. Eu não faço ideia do desfecho dessa história, mas me deu calafrios só de reescutar. Mas a coisa que mais me pegou, quando eu repassei os nomes e os números, foi o tanto de recado com o DDD 717, na cidade da minha avó. It's Grandma. I don't know where I gotta leave you a message. A minha avó nasceu no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Esse recado é do dia do aniversário de 93 anos dela. Eu acho que foi naquele ano que a gente deu um celular para ela, um daqueles pequenininhos que abria e fechava. A gente achou que ela ia ficar feliz, mas ela chorou ali mesmo na mesa, achando que nunca ia conseguir dominar aquilo. I'm not very adept at using this phone yet. Tem um recado dela de 2 semanas depois agradecendo pela minha carta. Foi bem nessa época que eu comecei a escrever menos e ligar mais. Ela ligava sempre, e eu nem sempre podia atender. Hello, Flora. Hello. Então tem muito recado dela eternizado nessa caixa. I'm trying to get Flora. Flora. Hello. Give me a call, will you? Was wondering how you're doing. Bye. O último recado dela é de fevereiro de 2016, quando eu tinha 24 e ela tinha 98. Ela morreu 2 anos depois. E ainda hoje tem dia que me pego pensando, bem que podia ligar pra minha avó. The day kind of ran away with me, but I'll be here. Bye. Eu fiquei pensando o que uma pessoa que não me conhecesse, que topasse com esses recados por acaso, perdidos em alguma fita hipotética, ia conseguir entender de quem eu fui, de como era a minha vida. Dá pra saber que naquele primeiro ano meu padrasto passou por uma cirurgia de emergência, que eu estava trabalhando na campanha de reeleição do deputado do meu distrito, ele perdeu, e que eu estava me aventurando na fotografia. Isso porque a minha avó me liga para agradecer as fotos que eu mandei pelo correio. Dá para saber o cardápio do Thanksgiving daquele ano, na casa do meu pai. Tem também uma ligação de um serviço de recuperação de dados. Naquele outono, o HD do meu computador praticamente derreteu, o meu HD externo com backup deu pau e o meu tocador de MP3 também bateu as botas. Eu fiquei trabalhando dos computadores coletivos da faculdade e andando com toca-CDs para ouvir música, tal qual os meus ancestrais. With RoarMobile.com, you can ask anything and get the answers on your phone. Only $9.99 a month. A caixa postal revela que eu estava me candidatando para fazer intercâmbio e que eu estava tocando contrabaixo em 2 orquestras. Muitos recados sobre encontros, perdidos e agendados. E aí, se eu não fosse eu estivesse olhando para minha caixa postal em abril de 2011, eu acho que eu saberia que alguma coisa tinha acontecido. Hey Flora, it's Tom. Just give me a call back when you get some time. Just wondering how you're doing, wanted to talk to you. Meu melhor amigo da faculdade, que tinha pavor de deixar recado e sempre desligava assim que ouvia o bip, tava querendo saber como eu tava. Depois, meu melhor amigo de infância. Hi Flora, it's Daniel. I was calling to say hey and see how you're doing. I hope you're doing okay. Aí minha amiga das aulas de português. Hey Flora, it's Courtney. I'm just calling to check in. Daí meu pai. I would love the chance to chat with you. Minha mãe. This is just terrible. I don't, Anyway, Pat and I have been talking about nothing since we got your email. So when you can, give me a call. Eu ia ficar muito intrigada se eu não soubesse o que tinha acontecido. Mas aí tem um outro recado da minha mãe que dá uma pista. I know he was a great friend.
and an excellent teacher. So anyway, the memorial service will help. Um professor, amigo meu, tinha morrido. I hope you're doing better. I'm, thinking about you and how much you're hurting, and be brave. And I'll talk to you later. Tchau, um beijo. Essa é outra professora, a chefe do departamento de espanhol e português. Do recado, dá pra saber que ela tá preocupada comigo. O que não dá pra saber é que eu dei defeito a ponto dela me catar na rua, no meio da chuva, e me levar pra passar a noite na casa dela. Hi, Flora. This is Robin Wilson at the Chronicle of Higher Education. Dá pra saber que a morte do meu professor virou notícia, porque tem recado de repórteres dos Estados Unidos e da Espanha. Ele era espanhol. You just don't know if you can give us some information about Professor Calvo. Essa é uma história que não tá bem resolvida pra mim. Dói ouvir os recados, mesmo quase 15 anos depois. Antônio Calvo foi meu professor de gramática espanhola. Um cara alto, elegante, sardônico. A gente ficou um pouco mais próximo quando eu fiz um programa de intercâmbio na Espanha e ele foi o coordenador. Obviamente era uma proximidade entre um professor de 40 e poucos e uma menina de 19. Eu não sabia o que estava rolando na vida dele. Só sabia que eu gostava de trocar com ele, falar sobre tradução, sobre música. E fiquei sabendo um dia que ele não apareceu para dar aula, porque uma amiga minha estava no curso dele. E alguns dias depois, a gente soube que ele tinha morrido. Não sei porquê, mas eu pensei que ele tinha sido atropelado. Mas não durou muito tempo até a gente ficar sabendo que ele tinha tirado a própria vida. E logo depois disso, que era por causa de uma disputa interna sobre a renovação do contrato dele. Tinha acusações de assédio moral, gente dizendo que não passava de um ruído de comunicação, gente insinuando que ele devia ter feito coisa muito mais grave. Um bambambam da faculdade chegou a dizer que se ele tinha se matado, ele devia ser perigoso. Eu não sei, até hoje, o que aconteceu. A faculdade é particular e não tenho a obrigação de abrir o arquivo dela. E olha que eu tive em reunião com a reitora e tudo. Mas não deu em nada. Eu só trinquei um dente naquela reunião e tive que fazer um canal depois. Eu estava tão mal com essa história que toda a minha família chegou a cogitar que eu não fosse para o Brasil fazer intercâmbio. Eles não queriam que eu saísse de perto. Mas tudo que eu não queria era ficar lá na faculdade. Então eu fui. Eu vim. Press 9 now to win $50,000. Durante uns 6 meses, os recados são só spam. Isso porque todo mundo sabia que eu estava no Brasil. Dá pra saber que eu voltei pro Natal e que eu viajei de novo depois. E dá pra saber que a vida continuou. Tem consulta de dentista, de oftalmo, tem jantar de família. Hey, Float. Tem minha mãe ligando pra saber como tá tudo aí. E em seguida um aviso de furacão da universidade. There is a possibility that the public electric power supply might go down. Ficou tudo bem. A gente estava toda pronta para passar a noite à luz de vela, mas só deu tempo de abrir uma garrafa de vinho e a energia voltou. Flora, it's Selma. As ligações da minha avó continuaram. I hope everything's going well for you. Love, Grandma. Meu melhor amigo terminou a tese dele. I submitted my thesis. Love you. Bye. E eu terminei a minha. Congratulations. I'm thinking about you today. Conforme todo mundo ia parando de fazer tanta ligação e começava a mandar mais SMS, os recados vão rareando. Mas ainda tem pequenas histórias, pequenos dramas que nem eu me lembrava. Minha mãe contando que quase foi selecionada para ser jurada num caso de homicídio. Um ex-amigo perguntando se ele devia pagar a conta no primeiro encontro com uma moça feminista. E eu não vou nem usar o áudio aqui para não ter que pedir licença para ele. Tem um alerta de bomba na faculdade. Tem alguns recados que ainda capturam momentos importantes da minha vida. Oi, Flora. Aqui fala Nelson Vieira da Brown University. Tudo bem com você? Esse é o cara que ia ser meu orientador, ligando em janeiro de 2014 para avisar que eu tinha passado no doutorado. Dá para saber que alguma coisa aconteceu comigo em março de 2015. Tem a minha mãe agendando o voo de Washington para Providence, a minha avó ligando para saber se eu estava bem.
E aí tudo é desvendado quando a minha madrasta fala sobre uma cirurgia. Wondering how your ankle's feeling, thinking about your surgery tomorrow. O ouvinte hipotético não ia saber que eu escorreguei no gelo caminhando para a faculdade e que eu tenho 9 pinos no tornozelo até hoje. E ele não ia ter ideia de que naquela semana da cirurgia, a Paula Scarpim deu a louca, viajou para os Estados Unidos com dinheiro que ela nem tinha e que eu estava de muleta no nosso primeiro date. This is Sarah at Consumer Services. We're calling in reference to your current credit card account. O último recado é de outubro de 2016, 6 meses antes de eu me mudar para o Brasil e deixar de atender meu telefone americano por um bom tempo. Consider this your final notice. Press 1 to be connected with a live operator. O recado é spam, claro. Eu achei apropriado terminar assim, porque hoje em dia quem deixa mensagem para mim é só robô, assistência funerária e corretor de imóveis nos quais eu não poderia ter o menor interesse. Agora pare a fita. Tudo nessa caixa me dá um aperto no peito. Primeiro, escute. Não é exatamente saudade, nem tristeza. É um pouco de vertigem. Tem um recado de 17 de março de 2015 em que meu pai ligou sem querer. Acho que dá pra ouvir a minha irmã Sunny cantando ali no fundo. Ela tava com quase 8 anos nessa época. Agora ela tá com 18. Nessa última ida para os Estados Unidos, a gente foi visitá-la na faculdade. Tava chovendo e a gente tirou selfie no estacionamento. Eu fico meio bestamente enternecida de ouvir o meu pai mexendo no celular, sem saber o que tá acontecendo. Também gosto desse recado de abril de 2013, da minha irmã Amelia andando. Devia ser em Washington, onde ela estava trabalhando depois de se formar. Eu fiquei arrepiada com esse, do dia 24 de dezembro de 2015, que dá pra ouvir música natalina e a minha madrasta brincando com as minhas irmãs. Escute. Listen. What's your name? What's your address? What's your telephone number? Esses 6 anos capturados na caixa postal capturam uma transição na minha vida. What's your age? Dos meus 18 aos meus 24 anos. 21, 22, 23, 24. Não é só a transição de todo mundo que tá saindo de casa, virando adulto. What's my telephone number? Foi nessa fase que a minha vida deu uma guinada. Agora você responde em voz alta. What is your nationality? Que eu me apaixonei, primeiro por um país, depois por uma mulher. Married or single? E fui construir a vida longe de tudo que eu conhecia antes. Could I see your passport, please? Essa caixa postal conta pouco e muito ao mesmo tempo. Primeiro, escute. Ali tem os ritmos da vida. What's your telephone number? Como ela era Repetition. E não é mais. Repetição. What's your number? What is your telephone number? A vida ali é uma vida em inglês, que eu já não vivo há uns bons anos. Do you accept dollars? I'm afraid not. Essa caixa postal é um retrato na parede que dói. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Acho que viajar no tempo deve ser assim. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Tem episódio novo toda quinta-feira. Ou, se você for membro do Clube da Novelo, toda quarta-feira. Se você ainda não faz parte do clube e também quer ouvir o Apresenta antes,
É só entrar no nosso site e seguir o passo a passo lá. A gente volta daqui a pouquinho. Essa semana, na página desse episódio no nosso site, dá para ver o curta argentino que enfeitiçou a Paulinha, com uma atriz interpretando os recados da Maria Tereza para o Henrique. E claro, a gente vai deixar o número certinho do Telegramática para quem quiser ligar e prestigiar o trabalho do pessoal de Curitiba. A gente está nas redes, no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. E para mandar sugestão de história, crítica, elogio, etc., é só escrever para o e-mail apresenta@radionovelo.com.br. Só não vale reclamar dos nossos refrãos e afins. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson DeVoe. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. Nossos repórteres e roteiristas são a Bárbara Rubira, o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, o Vitor Hugo Brandalize, a Bia Guimarães e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve desenho de som da Paula Scarpim e da Mariana Leão, que assina a mixagem junto com a Júlia Matos e a Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.